que em nossos corações não haja lugar para ódios nem rancores. Ó Senhor, leva ao nosso Divaldo e tio Nilson a nossa eterna gratidão, bem como a nossa Tuninha. Conduze, Jesus, sob a tua proteção, nosso doutor Mário e Sônia em tarefas doutrinárias, dando-lhes saúde, alegrias por estarem representando a nossa casa em plagas distantes, em nome do amor. Abençoa-nos, Jesus. Dá-nos a tua paz. Sê conosco. Fica conosco. Fica em nossos corações. Hoje e sempre. Que assim seja. Essa nossa reunião é o Conversando sobre o Espiritismo, onde temos a oportunidade de trazermos perguntas, buscarmos conversar acerca de temáticas que vão sendo colocadas aqui a partir das perguntas do público presencial e também aqueles que nos acompanham virtualmente. Então, a partir desse momento, aqueles que desejem, a nossa equipe, para aqueles que estão aqui presencialmente, a nossa equipe está aqui no salão, já disposta para receber as perguntas, que serão encaminhadas aqui à mesa, ao nosso querido convidado, à nossa tia Solange, e assim a gente vai conversando um pouquinho. E aqueles que estiverem virtualmente podem colocar as suas perguntas no chat, porque assim também vão chegar aqui e nós vamos ter essa oportunidade de conversar sobre diversos assuntos trazidos aqui para as nossas reflexões. Como nossa tia Solange falou, o querido Mário Sérgio está em viagens doutrinárias, e logo mais estará aqui dando continuidade às suas tarefas. Antes da gente começar a nossa conversa, vamos trazer alguns avisos. E é um momento que a gente fica assim, bem atento para prestar atenção nesses avisos, nesses convites, nessas oportunidades que a nossa casa nos traz. E gostaríamos de começar com o primeiro, que aparece aí na tela para a gente. Olha que interessante. É a oportunidade de nós colaborarmos com a declaração do imposto de renda. E essa tela que aparece para todos nós é um passo a passo. A gente encontra esse passo a passo também no site, bem explicadinho. A gente encontra, inclusive, os prints das telas que vão sendo abertas no servidor da Receita Federal. E aqui a gente encontra, olha, o primeiro item, escolha o modelo completo da declaração. Se a gente faz essa escolha, a gente consegue selecionar o modelo de deduções legais. Na aba lateral, clicar em doações diretamente na declaração e escolher a aba Criança e Adolescente. Na sequência, no passo 2, a gente vai selecionar o fundo e os dados. A gente clica em Novo, seleciona o tipo de fundo municipal, a Unidade Federativa Bahia e o município Salvador, e coloca o CNPJ do fundo que aparece aí também na tela e também está no nosso site, bem visível para a nossa aplicação no procedimento. Emita e pague o DARF. O próprio programa calculará o valor disponível para a doação. A gente vai imprimir, seleciona o DARF e realiza o pagamento até a data do vencimento. E aí a gente se pergunta, mas a gente vai fazer o pagamento? Não falou que a gente não tem custo algum? E não tem mesmo. Se na nossa declaração de imposto de renda nós temos valores a pagar, a gente teria de pagar o imposto, então, nesse momento que a gente emite o DARF, por exemplo, a gente colocou o valor de R$100 e a gente teria de pagar R$1.000 no imposto de renda, quando a gente for pagar, efetivamente, será 900, porque vai estar abatido o valor que a gente colocou nesse momento. Então, não tem gasto nenhum para a gente. E se a gente tem um imposto a restituir? Se a gente tem um imposto a ser restituído, e a gente vai ser restituído, por exemplo, em R$1.000, e a gente faz a doação de R$100, a gente, no momento de receber a restituição, a gente recebe R$1.100. Ou seja, não tem qualquer tipo de prejuízo, nem qualquer gasto, efetivamente, para a gente. E aí a gente vai para o quarto passo, que é garanta essa destinação para a Mansão do Caminho, que é a gente encaminhar o comprovante de pagamento para os e-mails que aparecem aí, no site e nesse print da tela também, que a gente vai poder garantir
que essa destinação vai ser confirmada como doação para a Mansão do Caminho. A gente tem Doe Mansão do Caminho, mas também tem o e-mail salvadorba.gov.br, que aparecem na tela para que a gente possa fazer essa doação e colaborar com as obras sociais da Mansão do Caminho. E nós agradecemos imensamente pela colaboração de cada um de vocês. Lá no site da Mansão, a gente encontra os passos, todo bem certinho, bem didático, para que a gente possa colaborar. Na sequência, a gente traz esse momento maravilhoso. Está pertinho, viu, gente? Dia 9 de maio, das 16 às 21 horas, nós teremos aqui a presença do querido irmão Alberto Almeida. Alberto Almeida é médico, é terapeuta, espírita, palestrante, nos traz sempre nas suas reflexões a profundidade desse perscrutar do mundo interior. É sempre uma proposta de autoconhecimento e de fazer isso com muito cuidado, com muita atenção, com muito respeito. É conhecidíssimo pela sua sensibilidade e pela forma como nos traz com seriedade a doutrina dos espíritos. O seminário está intitulado Cuidando da Criança Interior Ferida. Nesse dia, nós vamos ter o relançamento do livro Rejubila-te em Deus, que é um livro da benfeitora Joana de Ângeles, a psicografia do nosso tio Divaldo. É essa capa que aparece aí no cartaz, e o livro está lindíssimo. O conteúdo é maravilhoso, é uma proposta de nós nos reconectarmos em júbilo, em felicidade, em alegria com o nosso Pai Criador. E também, nesse período, no mesmo dia, no dia 9 de maio, nós vamos ter uma homenagem ao nosso tio Divaldo. Lembrando que o aniversário do nosso tio é dia 5 de maio, e também a data da sua desencarnação, dia 13 de maio. Então, dia 9 fica aí no meio, para a gente poder trazer uma homenagem, essa homenagem que os nossos corações gostam de realizar, que é da sensibilidade, da sinceridade, mas principalmente da gratidão. Então, estão todos convidados para estarem conosco nesse seminário, dia 9 de maio, das 16 às 21 horas. A gente tem aquela pausa no horário da palestra, das 19 às 20 horas, e a gente retoma para a palestra, novamente continuando com a abordagem do querido Alberto Almeida. No site, a gente encontra mais informações. E o nosso último aviso de hoje, que é um encontro muito especial. Esse é o terceiro encontro na luz do Evangelho de Jesus. Ele vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de setembro desse ano. Lá num lugar muito especial, chamado Morchá, na Suíça. É um cantinho assim das montanhas na Suíça, e onde vai acontecer esse evento é num espaço franciscano, é um hotel franciscano. A energia toda vai comungando e nos envolvendo para que estejamos nesse efetivo encontro com Jesus. É uma proposta de imersão. Nós chegamos e vivenciamos os dias em palestras, em meditações, em reflexões, e são tão positivas, tão interessantes, que é um mergulho nesse Evangelho do Cristo. Quem vai estar nas exposições, o Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, o querido Gelson Luiz Roberto, que é lá do Rio Grande do Sul, e também a nossa participação. Lembrando que todo o valor arrecadado nesse evento vai ser destinado aqui à Mansão do Caminho. Esse evento é produzido pelo Centro de Estudos Espíritas Joana de Ângeles, na cidade de Zurique, lá na Suíça. São irmãos nossos queridos. Essa casa foi fundada pelo nosso tio Divaldo e vai completar 15 anos dessa fundação, e essa inauguração foi feita pelo nosso tio Divaldo. Aquilo que o Espírito Joana de Ângeles diz, que os seus filhos estão espalhados pelo planeta, aí, são nossos irmãos queridos, e fica também esse convite, essa oportunidade de participação, na luz do Evangelho de Jesus, 4, 5 e 6 de setembro desse ano. Dentro do seu teor vibratório, há essas colônias. Assim como nós pensamos em nosso lar, existem colônias com mais espíritos em mais dificuldades. Existem aquelas que são transitórias, inclusive, André Luiz fala a respeito dessas colônias que se mudam
como a gente pode entender que nós moramos numa grande cidade, existem aquelas que são pequenas cidades do interior, tudo aqui na Terra nada mais é do que uma cópia grosseira do mundo espiritual. Assim, as colônias no mundo espiritual são regidas por espíritos de alta luminosidade e que agregam espíritos em determinada situação de evolução. Então, nós podemos pensar, será que eu posso ir para uma colônia como redenção? Vai depender de mim, vai depender do que eu faça da minha vida, da minha grande busca, do meu movimento interior, pelas conquistas que eu fizer, pelo tipo de altruísmo a qual eu me dedico, e com isso eu vou burilando a minha alma, que possa adentrar a regiões aonde a minha vibração pode estar pertinente, assim como também existe nas colônias espirituais verdadeiros hospitais para acolher as almas e tratá-las, tanto que a gente não sabe aonde vai despertar. Vai depender do meu estado vibratório, de como eu me conduzi e a minha mente, porque nós somos a nossa mente. Então, a nossa mente tem um teor vibratório que vai me proporcionar eu estar numa colônia a qual eu não posso agora aquilatar, porque o meu padrão está concernente com onde eu estou vivendo, que é na Terra, que é um planeta de expiação e provas, que todos aqui estamos com a possibilidade de avançar, de crescer, e estamos aqui para aprender e se reeducar ou deslanchar na direção do infinito. Então, a respeito dessas colônias, se nós adentrarmos os livros, a coleção de André Luiz, Filomeno de Miranda, todos eles nos reportam as vivências no mundo espiritual, que não são tão simplórias quanto a gente pensa, mas que serão adequadas ao meu teor vibratório, ao qual eu vou adentrar para aprender um pouco mais, porque também no mundo espiritual nós temos a chance de aprender, de trabalhar, de servir e estar aprendendo continuamente. Porque nós vamos nos libertando do primitivo para chegar à angelitude através do empenho, esforço e vontade, do nossa capacidade de colocarmos a serviço do amor, amor esse que, passado a ser vivido por nós, passa a ser cada vez mais impulsionador de nosso avanço e de nossa evolução. Que todos possamos conquistar a possibilidade de estar nas esferas superiores. Aqueles que puderem, não pensem duas vezes. E quando chegarem lá, por favor, não esqueçam de mim. Excelente, tia. Max, a gente tem uma pergunta acerca desse processo da nossa conversa, do nosso diálogo com Deus, ou seja, a oração. Existe algum pré-requisito, Max? Eu tenho de estar em pé, eu tenho de estar sentado, eu tenho de estar num quarto fechado, eu tenho de usar determinadas palavras ou frases prontas. O que é mais importante nesse instrumento chamado oração, nesse ponto e nesse recurso de conexão
da criatura com o Criador, Max? Muito boa pergunta, porque essa conversa com Deus, que nós chamamos de oração, é exatamente uma conversa, e ela tem que ser espontânea, como se você estivesse conversando com a pessoa que você conhece, com todo o respeito, com toda a devoção, com toda a condição de criatura sob a cuidado de um Criador, mas conversar de maneira simples, de conversar com o coração aberto, falando do que está lá no coração, e não com raciocínios ou palavras elaboradas, bonitas, mas vazias, sem sentimento. O mais importante é que as palavras saiam triviais, como são habitualmente faladas pela pessoa, se é o caso, mas que elas saiam do coração, portanto, elas saiam com sentimento. Porque quando há sinceridade na oração, a oração atinge patamares elevados do mundo espiritual. E nós sabemos que Deus se serve das suas criaturas para ajudar as próprias criaturas. Então, nós temos benfeitores que nos acodem nos nossos pedidos, que nos fortalecem nas nossas dificuldades, que nos dão ânimo nos nossos momentos de enfrentamentos difíceis. E é importante a gente perceber que a oração funciona mesmo, não tenhamos dúvida disso, desde que ela seja sincera e parta do coração. Nós nos lembramos que no livro Entre a Terra e o Céu, escrito por André Luiz sobre as mãos abençoadas do nosso querido Chico, o capítulo número 1 começa com um título interessante, Prece de Evelina. O que é Evelina? Evelina era uma mocinha que tinha de 14 para 15 anos, que estava na Terra, e ela estava enfrentando um problema sério na casa dela, porque a sua mãe havia falecido e o pai havia contraído segundas núpcias com a madrasta. E o lar estava desequilibrado porque a sua mãe desencarnada não tolerava a substituta no lar e passou a persegui-la e começou a ter uma relação de obsessão pesada. Então ela faz a prece não para Deus, ela faz a prece para a mãezinha dela, imaginando que a mãezinha pudesse socorrer aquela família, entendendo que a mãe não estava vivendo esse processo de obsessão que ela nem de longe suspeitava. André Luiz chama de prece refratada. O que significa isso? Que a prece, que é um fluxo de energia que tem direção, que tem intensidade, tal como qualquer campo energético tem um fim que vai chegar, passa pela mãe que não podia compreender a prece e refrata, exatamente como acontece num processo físico. Refrata e vai diretamente. Olha para onde vai. Vai diretamente para a colônia de onde ela tinha procedido antes de encarnar. Porque a prece dela foi feita com tanto sentimento, com tanta força, que passou o que nós chamamos de terra a terra e atingiu páramos elevados da vida. E chegando lá, olha que coisa impressionante esse caso que André conta, porque a equipe estava trabalhando, estava numa reunião, conversando sobre assuntos nobres, e era uma reunião de movimentos em que pessoas assistiam e outros explanavam, mas no momento que se fez, alguém pediu permissão para entrar e entregou um papelzinho, que era o símbolo da prece ali expresso. O benfeitor interrompe a reunião e olha aquilo lá, pede as escusas para os participantes, e naquele momento eles vão definir um plano de trabalho que será todos os outros capítulos do livro seguintes. Pela prece de Evelina, eles movimentarão esforços de socorro àquela comunidade de espíritos que estavam envolvidos naquele drama reencarnatório. Então você perceba o quanto a prece tem profundidade. Você poderia ter feito a prece à mãe, poderia ter feito a prece a Deus, ao seu benfeitor, a Jesus. A prece vai chegar onde precisa chegar se ela partir do coração. Lembremos que Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. E quando nós articulamos as palavras numa prece ou os pensamentos numa prece, nós estamos retratando o que se passa em nosso íntimo. Então nós precisamos lembrar, a prece é um poderoso meio de nos relacionarmos com o mundo mais elevado, até os nossos confins com Deus. Excelente, que linda lembrança. Quanto planejamento no mundo espiritual a partir de uma oração. Muito lindo isso. Nós vamos dar o nosso intervalo e logo mais estaremos de volta.
Max, muito se pergunta a respeito de como a doutrina dos espíritos orienta acerca da nossa alimentação, principalmente nesses dias de tanto olhar significativo, respeitoso e efetivo e justo em relação aos elementos da natureza. A pergunta que nós recebemos aqui é se, inevitavelmente, todos nós teremos de ser vegetarianos, veganos. Como é que a doutrina dos espíritos olha essa questão da alimentação, cuidado e o respeito com os animais, o respeito com a natureza? Muito boa pergunta, Luziane, porque nós encontramos no Livro dos Espíritos orientações seguras sobre esta pergunta que foi trazida a nós agora. Como a querida Solange já nos disse, nós estamos vivendo um mundo de expiações e provas ainda. Estamos com um processo de transição que aos olhos humanos é lenta, né? Mas aos olhos do Espírito está seguindo o seu curso natural para adentrar um mundo de regeneração. E os habitantes desse planeta são necessariamente compelidos a se modificarem vibracionalmente para poder fazer parte desse mundo de regeneração. Nesse processo de transição, nós já estamos assistindo, de uns tempos para cá, sobretudo do século XX para cá, uma mudança de comportamento de muitas pessoas. Você, com certeza, não ouvia falar o nome vegano há muito... Você só ouviu começar a falar o nome vegano há muito pouco tempo, do ponto de vista da história humana. Você só viu movimentos de pessoas espontaneamente buscando não ter que comer a carne dos animais há muito pouco tempo também. Antes eram exceções assim, muito raras. O que significa isso? Significa que a transição está proporcionando uma nova visualização da vida, entendendo que no processo evolutivo, em que tudo se encadeia, desde o ato primitivo até o arcanjo, que disseram os espíritos, começou pelo átomo, tudo está entrelaçado numa irmandade única. Somos todos produtos de um elo evolutivo que vai complexando gradativamente com o processo evolutivo. E nesse processo de desenvolvimento, os animais a que você se referiu agora há pouco, Luziane, eles são nossos animais, eles são nossos irmãos menores. E nós deveríamos ter por ele todos os cuidados que nós temos com os nossos pequenos filhos, por exemplo. Então você assiste hoje muitos movimentos de pessoas defendendo animais, cuidando dos animais, porque o sentimento nesse movimento de transição planetária que está acontecendo, ele é vigente, e esses espíritos estão acordando para essa realidade. Mas é importante a gente não forçar, não apressar o rio. Não é porque eu não como carne que eu vou ter que dizer para você não comer carne. Isso é segundo a sua condição evolutiva. Você, por exemplo, já pode ter feito essas experiências em encarnações passadas, e isso fica impressa no seu espírito. Quando você chega aqui com um novo corpo, o seu perispírito plasma no corpo essas suas aquisições que você já obteve em outras encarnações. Daí porque para uns não comer carne é uma coisa simples, daí para outros que não têm essa experiência anterior é uma coisa muito difícil. Se você falar para certas pessoas para parar de carne, eu morro, a pessoa diz, eu morro. E os espíritos dizem que nesse mundo que nós estamos vivendo, sim, nós precisamos nos alimentar da carne dos nossos irmãos menores. Não, mas não é o problema de se alimentar da carne dos nossos irmãos menores. É o como nos alimentamos. Porque esse alimento, ele tem que nutrir o corpo. Não pode haver excessos, né? Porque se você tem o excesso, significa que você está utilizando mais do que precisa. E todo excesso é uma forma de contrariar a lei de Deus, né? De contrariar a lei do equilíbrio. Então, quando nós pegamos, por exemplo, se não me falha a memória, o livro é Cartas e Crônicas, ou coisa semelhante, de Humberto de Campos, tem um título, um texto que ele chama de Treino para a Morte. E nesse Treino para a Morte, eu acho que é o capítulo 4 do livro, ele diz assim, respondendo a uma pergunta de alguém que tinha feito para ele, como a gente deve se preparar para a morte? E é interessante, Luciano, porque ele começa a resposta dele exatamente falando da carne. Ele diz assim, diminua a volúpia de comer a carne dos nossos irmãos de caminhada. Ele disse assim, não é para você parar, é a volúpia. O que é volúpia? Volúpia é como você come mais do que precisa. Como você está comendo por exacerbar-se naquele prazer de comer. Então, cada um de nós está num degrau evolutivo desse âmbito que se chama alimentação. Cada um de nós
já conseguiu algumas conquistas em encarnações anteriores, que pode simplificar a conquista maior agora. Mas tem outros que não conquistaram nada, porque não conseguiram ainda iniciar e estão iniciando agora. Então, cada um está no seu lugar certo. Nós não temos que criticar o que não consegue e louvar o que consegue. Não, tudo é questão de um tempo. E o fato de não comer carne não significa que o espírito é melhor ou pior. Nós temos casos famosos na história de pessoas que eram vegetarianas e nos seus corações, infelizmente, eram muito maldosos. Disse que Hitler era vegetariano e, no entanto, todos nós conhecemos a história que ele nos legou de destruição e morte. O nosso querido Chico comia carne naturalmente. Então, assim, nós temos personalidades que comiam carne, mas a gente percebe, sem volúpia, para se sustentar, para alimentar. E vamos lembrar de Jesus, que nos diz que não é o que entra pela boca do homem, é o que sai que faz dele melhor ou pior. Então é importante a gente perceber que a alimentação é algo compatível com o nível evolutivo de cada pessoa no planeta que ela está. Então, se você necessita comer e ainda não consegue abandonar, siga o teu caminho, mas sem volúpia, sem excessos. Mas se você já tem uma vontade de não comer, se você já tem esse desejo, esforce-se para poder não comer. Mas não faça isso seguindo o impulso da moda, como dizem. Não. Faça isso de forma racional. Procure um nutricionista, porque não comer carne significa, por exemplo, que a vitamina B12 deixará de ser provida no seu organismo. E o seu organismo precisa de vitamina B12. Então, você vai ter que provavelmente compensar isso tomando um suplemento adicional. Então, tudo precisa ser feito usando a razão. Lembra que a nossa fé no Espiritismo é fé raciocinada. Nós não podemos fazer as coisas por fanatismo ou por coisas assim que, eu quero fazer isso agora porque todo mundo está fazendo. Não, eu tenho que fazer isso de forma sensata. Então, se você já sente desejo de proteger os animais, sendo um a menos para contribuir que eles sejam mortos para nos alimentar, faça isso de maneira organizada, procure profissionais, faça isso de forma gradativa para que você não sofra um impacto imediato disso. Mas se você já tem facilidade nisso, siga a tua vida em consciência com você mesmo e atendendo à vontade do mais alto, que diz que não matarás. É uma lei que nós já ouvimos há 3.600 anos atrás. E essa lei influencia o ser humano, mas também os nossos queridos irmãos de caminhada. Muito bom, Marcos. Excelente reflexão. Resposta bastante completa sobre esse assunto, que é tão atual e tão importante que nós façamos o nosso processo de educação. E falando em educação, a gente tem uma pergunta aqui que lida acerca dos vícios. Como a doutrina dos espíritos observa os vícios, o que é que nos tem a dizer acerca dos vícios? Quando vamos ao livro dos Espíritos e identificamos vícios e virtudes, percebemos que as virtudes são as conquistas. Os vícios são aqueles comportamentos repetidos que ainda permanecem de forma a manter de insistentemente as nossas falhas, os nossos equívocos. E tudo que é vicioso tem essa repetição continuada na prática. Então, o vício é um hábito negativo. E para que nós nos desprendamos de um hábito negativo, nos diz o próprio codificador, nos ensinando acerca de educação. Para que a gente retire um hábito negativo, faz-se essencial trazer um hábito positivo. Faz-se essencial propor a si mesmo um processo de educação, e processo de educação requer paciência, requer disciplina, mas, acima de tudo, requer vontade. Para sair dessa roda repetitiva do vício, é necessário querer. O vício pode se iniciar por diversos motivos. Pode vir mesmo de práticas repetidas de existências anteriores, de uma predisposição e de uma condição já de vivências anteriores e que trazemos para presente aqueles aspectos que vão sendo repetidos, as situações vão nos levando e nós vamos elegendo, decidindo, escolhendo daquela forma habitual que já estamos acostumados a fazer.
Acontece que os vícios, eles sendo negativos, eles trazem consequências negativas. Inevitavelmente, em algum momento, nós cansamos. E é interessante essa expressão, porque quando a gente observa a literatura espírita, ou mesmo as reuniões mediúnicas nas quais participamos, e que encontramos este intercâmbio nosso com os espíritos desencarnados, e vimos esses irmãos em sofrimento repetitivo, chega um momento que eles estão exauridos. Por quê? Porque estão nadando contra a correnteza do amor, do bem, da condução natural da lei durante muito tempo. Nós fazemos um esforço muito grande para sairmos deste contexto que a divindade nos conduz. Tudo no entorno, tudo da divindade é para nos conduzir na correnteza do amor, do bem, das realizações positivas. Mas nós, nas nossas teimosias, nas repetições dos nossos gestos e comportamentos, insistimos e fazemos um grande esforço para movimentarmos-nos de forma distoante do que as leis divinas nos trazem como proposta. Então, chega um momento que cansa, porque nós estamos fazendo algo que é contrário às leis, está incompatível com todo o contexto para o qual nós estamos sendo envolvidos. Nós estamos tendo oportunidades e sendo envolvidos para alcançarmos o melhor de nós. E nessa sensação de cansaço, de exaustão, ou mesmo de consequências negativas tão insistentes, é o momento que a gente inevitavelmente diz, olha, chega, não dá mais. E agora? Como é que a gente faz o caminho de volta? Quais são os elementos e essa força que a gente tem de ter? Primeiro, esse querer, de dizer, olha, realmente agora eu não quero mais. A fé raciocinada que o Marx colocou para a gente é o ponto central. Se eu estou tendo abusos, se aquela situação está me trazendo tantas coisas ruins, tantas consequências ruins, eu preciso dar um basta. A fé, a lógica, nos conduz a isso, a perceber que não dá mais. E esse movimento, no sentido contrário, que seria bem o filho pródigo caindo em si e fazendo caminho de volta a encontrar-se com o Pai, é uma jornada que vai necessitar de nós esse processo de paciência, de amorosidade, de disciplina, de coragem, de autocuidado. E essa vontade que movimenta esse querer de eu preciso modificar é escolha diária no caminho contrário para os hábitos positivos. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos na questão 893, qual a mais meritória das virtudes, os espíritos, antes de darem a resposta, eles refletem sobre virtude e o esforço que nós empreendemos, que todos os esforços que nós fazemos para vencermos as nossas más inclinações e resistirmos aos pendores do mal, e instaurarmos em nós esse processo virtuoso, aí em si há um grande processo de conquista. Mas a mais meritória das virtudes é a mais desinteressada, a caridade. Mas todo esse processo de grande esforço nosso, ele é valorizado. E é por isso que na matemática da contabilidade divina, não é nós desarrumamos a lei em 100 e temos de cumprir com 100 para equalizarmos a matemática. É aprendizado. Se o nosso esforço já se movimenta com sinceridade para que algo em nós seja diferente do que estamos fazendo, nós recebemos o amparo e a conexão dos bons espíritos, porque eles encontram em nós, a partir daquele estímulo inicial, a proposta que eles esperavam para anuir conosco naquele projeto de redenção. E aí nós recebemos esta força do mais alto, e vamos conseguindo empreender esses esforços. O processo requer paciência, porque da mesma forma que o vício demora um tempo para se instaurar, ele também tem de ter um tempo para se desinstalar. Fora as influências espirituais negativas, que se avizinham e incrementam verdadeiros processos obsessivos, fazendo com que aquele vício tenha proporções ainda maiores. E, às vezes, processos obsessivos chegam a pontos de subjugação,
tamanho o intercâmbio perispiritual de espíritos desencarnados com o espírito encarnado, nessa satisfação mútua pela manutenção de um vício que só conduz os dois, ou o conjunto, ao abismo de si mesmo. Então, diante dos vícios, oração, leitura edificante, frequência às nossas palestras. Este ambiente aqui, nós já conversamos sobre isso oportunamente, ele é encharcado, ele é saturado de energias positivas. O passe que nós recebemos desimanta-nos dos miasmas viciosos que nós arraigamos pelos nossos comportamentos negativos repetidos, e vamos fazendo esse processo de, entre aspas, tratamento, mas é um processo de desimantarmos-nos destas energias deletérias que os nossos hábitos nos trouxeram e nos proporcionaram, para nos libertarmos dos vícios, comportamentos dedicados, insistentes no bem. Fazermos o bem, trabalharmos no bem. Por isso que fora da caridade não há salvação. Max, querido, a gente encontra muito as informações ou anúncios acerca dessa nossa condição de encarnados e que quando estamos em desdobramento, na emancipação da alma, alguns médiuns descrevem um fio, uma condução que une o corpo ao perispírito ou à condição espiritual, ao corpo físico, e alguns dizem de um cordão de prata. Querido, explica para a gente o que é isso. Isso existe mesmo? O que é isso? O que é esse cordão que a gente observa em algumas palavras, em alguns anúncios dos médiuns e na literatura também? Sim, existe sim, Luziane. E se você e os nossos amigos que estão nos ouvindo e vendo desejarem, poderão se aprofundar nesse tema no livro Obreiros da Vida Eterna, em que André Luiz irá apresentar um estudo minucioso sobre os nossos centros de forças, né? E o centro de força mais importante é esse, que o cordão de fluido, como ele chama lá, vincula o corpo físico ao corpo espiritual. Inclusive, no processo de desencarnação, que é o que ele trata nesse livro, o último desatar de qualquer laço entre o perispírito e o corpo físico é exatamente esse cordão, porque ele é o mais importante, que faz a gestão de todos os outros. Nós nos lembramos que quando André Luiz estava em nosso lar, ainda recém-chegado, ele viu duas entidades chegando e ele falou, poxa, tem fantasma ali. Ele era espírito desencarnado e falando que tinha fantasma. E aí a pessoa que estava com ele, eu não me recordo agora quem é, acho que era a enfermeira, ela riu de gargalhada, porque a atitude dele era de alguém que realmente não tinha nenhum conhecimento das coisas. E ela foi explicar, não, são os nossos irmãos encarnados em processo de emancipação parcial da alma, ou desdobramento, como a gente se usa muito também esse termo. E eles são caracterizados dessa forma porque ainda estão revestidos por as emanações que vinculam ao corpo. Então, eles parecem dessa forma, e dá para você destacar em relação ao espírito liberto, porque ele carrega ainda aquilo que André Luiz vai chamar de duplo etérico, né? Que é aquela comunhão que existe entre a parte corporal e a parte perispiritual. E esse processo só acontece para quem é encarnado. Então, quando você estiver do lado de lá, quando alguém estiver, a gente vai facilmente descobrir quem está encarnado e desencarnado por essas características. E, sobretudo, pelo cordão fluídico que vincula ao corpo. É como se fosse algo retrátil, né? Você está vinculado e não está desligado do corpo. Porque se desligar, é como diz um amigo meu, fui, não volta mais, não tem jeito. Mas se você está ligado, você vai fazer uma viagem. Esses dois benfeitores eram espíritos de escola, conta ela, que estavam passando para o nosso lar, quer dizer assim, e daí iam ascender níveis mais elevados. Lembra que a mãe do André estava no nível mais elevado que o nosso lar. Então, mesmo você estando encarnado, você tem os seus encontros espirituais em que esse cordão te assegura a sua permanência no corpo. A você, eu, qualquer um de nós aqui, seguramente já passou por uma experiência. Às vezes você volta para o corpo rápido, daquele baque assim, na verdade você foi de alguma forma atraído de volta para o corpo que é seu, porque o corpo precisou de você por alguma razão, ou porque alguma coisa aconteceu do lado de lá que te fez correr para o lado de cá, né? Para a gente lembrar, as experiências que André Luiz, que a dona Ivone do Amaral Pereira trouxeram nas suas próprias experiências, são muito importantes. Ela mesmo fazia desdobramentos conscientes, né, em que ela era guiada pelos seus benfeitores,
e ela conseguia descrever o que estava acontecendo depois quando ela voltava. Diferente da gente, que a gente não consegue, porque não tem essa preparação que ela tinha para voltar com a lucidez. Ainda que, em certas situações, a gente consegue se lembrar, que são chamados sonhos, né? Que, na verdade, podem ser fragmentários, mas, por alguma razão, podem ser preservados. Então, esses sonhos, eles dizem um pouquinho do que nós fizemos do lado de lá. E o André Luiz conta exatamente que esse processo é um processo que acontece, inclusive, com espíritos que estão lá do lado de lá. Quando ele foi ver a mãe dele, ele diz que o organismo mais denso ficou na cama de retificação, enquanto o organismo mais sutil, que ele não descreve como é e não explica direito para a gente entender de forma clara, mas ele vai ver a mãe dele e é o corpo espiritual dele mais sutilizado do que o corpo espiritual dele, que ele estava no plano do nosso lar. Então, que mesmo entre os desencarnados, há também desdobramentos que nós precisamos compreender, que são as essências da criatura, que são cada vez mais sutilizadas quanto mais você adentra dentro da questão da alma, né? Então, a gente entende que esse é um processo que, como os espíritos disseram, é como se fosse um recreio para o espírito encarnado. Quando ele vai dormir, é o momento em que ele vai ter com seus amigos espirituais, em que ele vai retemperar o seu espírito para os enfrentamentos necessários que nós vamos ter aqui quando voltarmos para o corpo de carne. Sem falar dos momentos que a gente tem, que são particulares de cada um de nós, que seguramente, se perguntássemos aqui para as pessoas, elas iriam contar os seus próprios casos, né? Eu me recordo, quando eu estava defendendo a minha tese, a gente foi fazer aquela primeira parte da preparação, e a minha co-orientadora, a pessoa com a qual eu tenho uma afinidade muito grande, ela esperou a terminar a apresentação, e quando ela me chamou, falou: Max, eu quero conversar com você. Eu falei: pois não, professora. Olha, o que você apresentou foi igualzinho você me apresentou no sonho. Como assim, professora? E ela não é religiosa, aliás, eu nem sei se ela acredita muito bem em religião, mas ela foi nitidamente clara para dizer para mim uma coisa que eu não perguntei, que ela disse que nós dois estávamos no plano espiritual, e aquela apresentação que eu fiz, eu fiz lá no plano espiritual que ela assistiu. Ou seja, essa co-orientadora é realmente uma pessoa afim minha, porque ela ajudou-me e dormindo, inclusive quando está dormindo, ela me ajudou na preparação. Então, a gente sim, quando a gente for dormir, esse cordão fluídico ou prateado, dependendo de qual a cultura que você for buscar, entre os hindus vão chamar de prateado, e nas doutrinas espíritas a gente chama de cordão fluídico ou similar, mas eles vão te manter no corpo, não se preocupe, desdobre-se, mas prepare-se para desdobrar. Como Luziane falou agora há pouco, leia coisas edificantes antes de dormir, ouça músicas suaves, que te preparem o espírito, faça uma prece, converse com o seu benfeitor, peça ajuda para ele te conduzir no mundo espiritual, para lugares onde você possa ter experiências boas, encontrar com pessoas que sejam afetas ao seu sentimento, enfim, que seja um momento adequado e saudável no ato de dormir. Então, quando nós falamos da primeira questão sobre insônia, muitas vezes, quando a pessoa começa a fazer essas preces pedindo ajuda, essa insônia, pouco a pouco, vai desaparecendo e ela vai tendo esses encontros espirituais que ajudam a apaziguar essa inquietude que ainda a pessoa possa carregar em si. É isso, Luziane. Excelente, Max, excelente reflexão. Nós vamos chegando ao final do nosso Conversando sobre o Espiritismo. Nós gostaríamos de agradecer a todos que estiveram aqui presencialmente, que também nos acompanharam virtualmente. As perguntas que vocês nos encaminharam, elas oportunizaram o diálogo aqui acerca da nossa doutrina, essa doutrina libertadora, consoladora, que nos traz tanto e que conhecê-la nos conduz de uma maneira muito especial, mas assertiva, para conduzirmos a nossa existência. Nós agradecemos ao Bruno pela interpretação de Libras, às equipes da TV Mansão do Caminho, a equipe de recepção, a nossa querida tia Solange, e nós agradecemos a você, Max, uma alegria, querido, ter te recebido aqui. Muito obrigada por ter trazido as suas mensagens, as suas respostas, por ter doado o seu tempo para estar aqui conosco, compartilhando os seus estudos, e agora te encaminhamos a palavra para você poder se despedir do nosso público. Gratidão, querido.
Gratidão, dizemos nós, Luziano. Um prazer em te rever agora à distância, né? A gente tem se encontrado presencialmente em alguns lugares. A Solange eu ainda não conheço presencialmente, mas se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de fazê-lo. E agradecer às pessoas que tiveram a paciência de nos ouvir, de acompanhar conosco esse estudo. Lembrando que todos nós estamos num processo de aprendizado. Quanto mais conversamos sobre coisas edificantes, como as que são aqui trazidas, mais nós crescemos um pouquinho juntos. E somos juntos que temos que crescer para Deus. Muita paz a todas, muita paz a todos e até breve, se Deus assim o permitir. Gratidão, querido amigo. Nós convidamos a equipe responsável pela aplicação do passe em nossa casa para que possa se distribuir no salão doutrinário. E vamos à nossa etapa final da reunião de hoje. Senhor e Mestre Jesus, diante de Ti apresentamo-nos, Mestre, em gratidão. Gratidão imensa pela oportunidade que nos concede de estudo, de envolvimento na Tua mensagem e no convite constante à prática. Nesse momento, rogamos a intervenção dos bons espíritos, a Tua intervenção, para que os mensageiros possam ser instrumentos da energia que reconstrói, que reequilibra, que promove bem-estar, que nos traz saúde, envolvendo-nos a todos, como ficamos nesta hora, que aqui refletimos, que aqui sentimos, meditamos. Sabemos que tudo isso, Senhor, é convite para nos transformarmos. Por mais que seja uma tarefa árdua, uma tarefa diária, mas sabemos que é o nosso primacial desafio. E por isto rogamos as Tuas bênçãos sobre todos nós, para que a Tua presença renove em nós constantemente a vontade de sermos melhores. Os desafios no dia a dia são muitos, Senhor, mas sabemos também que as dádivas são inúmeras. E só depende do ponto de vista, do prisma que olhamos a existência, para nos sentirmos efetivamente abençoados e não desditosos. Para nos sentirmos envolvidos pela presença constante de Deus conosco. E assim, renovarmos o nosso ânimo, a nossa coragem, a nossa força, a nossa decisão a cada situação de enfrentamento da existência. Abençoa todos nós, presencialmente, virtualmente, encarnados, desencarnados, os nossos familiares, amigos, aqueles que não gostam de nós, que nos perseguem, que nos caluniam, aqueles que nos pedem as preces em intercessão e que unimos o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração, para rogarmos ao mais alto a proteção, o amparo, a saúde e o bem-estar. Que a Tua paz faça-se presente neste planeta, nos lares, no coração de cada um de nós. Abriga-nos, Mestre, no Teu amplexo de amor. Gratidão Te damos por tudo e sempre. Conduz-nos em paz aos nossos lares, às nossas próximas atividades, na certeza desta comunhão permanente contigo. Fica conosco, assim seja. Está encerrado o nosso Conversando sobre o Espiritismo.
Sigamos em paz.